Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, as últimas de São Paulo para o confronto contra o Sport, Pato e Marinho, lógico. Mais novidades e atualizações aí sobre ambos os casos. Então, vambora pro vídeo. Vou mostrar uma tela, então, portanto, algumas coisas com o elenco do São Paulo. O elenco do São Paulo, em tese, é esse aqui, ó. Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, no time titular. Pablo Maia, Gabi Neves, nosso autoglass. Nestor, Luciano, Marcos Paulo e Caleri. O time que... aí tem o restante do elenco. Jandrei, na direita tem o Rai Ramos, o Natan e o Orejuela. Na zaga tem o Diego Costa e o Alan Franco. E na esquerda tem o Patrick. No meio tem o Luan, o Mendes. Ali na frente, na direita, tem o Alisson e o Rato. Tem o Michel Araújo, David Juan. E na frente, Pato e Erisson. E poderá ter o Marinho, que é meio um cara que joga meio pela direita, cortando pro meio. É o que ele faz, né, Arnaldo? Vamos lá. Aí não estão os machucados ainda, tá? Ferrarese, Galopo, Wellington, essa turma não tá aí, Igor Vinícius e tal. Tem alguns machucados, pessoal do pode voltar antes do Erisson tá machucado, por exemplo. O pessoal do departamento de achados perdidos não tá aí. Então, primeira coisa, né, antes de a gente tirar no Marinho, é bastante gente, né? Fora os machucados. Vamos lá, mesmo com 3 frentes é bastante gente. É curioso que o Dorival conseguiu um mês quase perfeito com menos 12. Às vezes muito atrapalha. Só essa distinção. O Marinho, primeiro, ele já estava na mira do São Paulo desde o ano passado. Desde o Rogério Ceni, desde o final do ano passado. Para ser um jogador de lado de campo, um técnico que pensava o jogo de uma forma diferente para ser um jogador de lado de campo tal, e tudo mais. Marinho, na minha concepção, só jogou bem uma temporada da carreira dele no Santos. Mais do Cuca do que do São Paulo. Não jogou bem no Grêmio, na minha concepção. Não jogou bem no Flamengo. Teve alguns momentos no Vitória. Um jogador, para mim, comum. Que teve um momento, de fato, um ano inspirado. Foi jogador da Libertadores. O melhor jogador. O Luan do Corinthians também já foi o melhor jogador da Libertadores. Que também teve uma temporada encantada. Tem isso no futebol. É um cara... Ele foi um dos melhores jogadores do Brasil naquele ano. Fato. Naquele ano que já faz tanto tempo. Curiosamente... ele já tinha trabalhado com o São Paulo, que deu oportunidades ao Marinho no começo. A gente ficou até meio impressionado. Ele meteu o Vidal e o Marinho para jogar, que ele conhecia. Sendo que o Marinho não estava jogando nada. Com o Vitor Pereira foi ala esquerdo, né? Às vezes ala direita, enfim. E aí teve esse imbróglio aí com o São Paulo, e do jeito que é o São Paulo, ele não tem volta. E aí o São Paulo, e aí assim, né, como funciona como jogador de futebol, né, da 5ª série. Quando tem alguma coisa, o empresário vai, putz, São Paulo, você não quer voltar lá? E vai porque o Marinho, com São Paulo, ele não vai rolar. É assim que é o futebol, né? O cara já vê, provavelmente, olha, não duvido, provavelmente, isso é muito comum, talvez o staff do Marinho, ó, não vai pro Chile, não. Fica aí para causar um... Então, assim, é mais ou menos assim que funciona no futebol. Porém, o Marinho tem um salário que é superior a qualquer... o teto do São Paulo, não é mais que o Caleri. O salário dele para o Flamengo... Por isso que o Flamengo é o superlativo. E é tão difícil você tirar o jogador do Flamengo, que o Flamengo paga uma coisa fora do mercado. Para tirar o Marinho do Santos, o Flamengo paga quase R$1 milhão pro cara, por mês. É menor para ser reserva. O Flamengo tem uma folha de pagamento perto dos outros times. É curioso pegar a folha de pagamento do Flamengo e comparar com a do Palmeiras. Você vai ter um choque. Então, se der negócio, o Marinho vai ter que concordar em receber metade do que ele ganha. Também é verdade que o Dorival, que trabalhou com o Marinho no Flamengo, aprova a contratação do Marinho para ser, não sei se titular no time dele. Com o Dorival, o Marinho nunca foi titular do Flamengo. Ele jogava no time B do Flamengo, naqueles jogos do Brasileiro. Ele e o Cebolinha. Marinho e Cebolinha até jogavam de uma forma diferente o Flamengo. B. Flamengo B. Então, se ele vier para o São Paulo, ele pode, pelo elenco, condição técnica do São Paulo baixa, ele pode até, porque o Marinho é um jogador 6,5. Nunca foi mais que isso. O São Paulo é um time 6,5. Então ele pode ser mais um 6,5 no time do São Paulo. Se vier a jogar,
Se viesse a contratado, ele, por exemplo, tem parte das características do Wellington Rato. Canhoto, forte, joga pela direita. Quando o São Paulo não tem o Wellington Rato, ele tem que usar outro jogador ali no setor. Às vezes é o Alisson, que é destro. É que o Wellington Rato tem outras informações do tricolor, como por exemplo, Arboleda, que está recuperado da sua fadiga muscular na coxa esquerda, né? Que é nada mais, nada menos do que uma propensão à lesão, né? Aquele desgaste do músculo em que, por exames, né, o clube detecta de que esse jogador está prestes a estourar, você tira ele de combate e por isso o Arboleda não esteve presente na vitória contra o Goiás, por exemplo. No primeiro tempo o time sofreu defensivamente, mas o Arboleda pode estar de volta já nesse jogo contra o Sport, que, vamos combinar, já tem um encaminhamento de vaga aí depois dos 2-0 realizados lá no Recife no jogo de ida. Então agora o São Paulo deve confirmar. O Alexandre Pato, ele participou do seu primeiro treinamento com bola, como a gente já imaginava, só que tem uma tendência aí dele ser relacionado pelos próximos 15 a 20 dias. O Alexandre Pato, recuperado da lesão no joelho direito, precisa ainda, né, de um recondicionamento físico e tal, aquela soltada no campo e tal, para que ele possa ainda ter condições de jogo, mas ele já participou do seu primeiro treinamento. Outros jogadores que poderão voltar contra o Sport, por exemplo, o Nestor ainda é dúvida, tá? Rodrigo Nestor também tem fadiga muscular, mas ele ainda não está confirmado. Com a volta do Arboleda, o time tem praticamente aí quase todo mundo à disposição daqueles jogadores que vinham jogando, né? Mas a gente já pôde ver nas últimas partidas alguns voltando do departamento médico, como o Mendes, o volante, o David, o atacante. O David, inclusive, fez o gol da vitória contra o Goiás. Então, aos pouquinhos, o Dorival vai ganhando mais banco de reservas, mais elenco, mais estofo para poder encaminhar o São Paulo aí numa fase decisiva, porque ele está encaminhado na Sul-Americana, mas para confirmar a vaga nas oitavas, confirmar essa vaga nas quartas da Copa do Brasil, e aí o São Paulo já mexe bem na temporada, né? Porque aí já tem ali uma condição de tabela de brasileiro bacana, já tem uma invencibilidade, já tem classificações nas suas frentes aí, já digamos assim, quase garantidas. É um São Paulo que vence aí esses últimos desafios num mês terrível, né, em termos de competição, em termos de disputas, de desafios que o São Paulo teve nesse mês de maio. Então, é um momento novo do tricolor paulista e que ainda pode contar com mais reforços ainda, né, a não ser o Marinho, que eu tô falando, né, além do Marinho, pode chegar mais gente ainda para melhorar o nível técnico do Dorival e mais do que isso, né, tirar essa galera do departamento médico. Alguns têm lesões mais sérias e tal, né, que só voltam mais pro final da temporada, caso do Galopo, por exemplo, mas tem outros que já podem daqui a pouco figurar presentes aí nesse elenco São Paulino, o que o Dorival agradece e o torcedor também. As nossas impressões de tudo que ele falou e o que a gente está até agora sem saber, certo? Certo. O Tirone, a gente conversava, talvez a gente nunca tenha visto uma entrevista do Pato desta forma. O que seria desta forma? Não exatamente pelo conteúdo, mas pela forma, pelas mensagens, pela concentração, pelo foco, vai. Agora, tem muita coisa, como você mesmo disse, essa é a outra parte, são os detalhes da negociação, quando ele vai jogar, etc., que a gente ficou sem saber mesmo depois ele ter respondido várias perguntas e tudo mais. Então, essa faceta nebulosa que o São Paulo insiste em manter, até porque o presidente Júlio Casares passou a camisa ao Pato e também, de novo, saiu, não foi submetido a perguntas, a gente promete fuçar, porque o torcedor de São Paulo merece saber. Mas tem muito a contar sobre esse primeiro contato, essa primeira impressão do Pato como novo jogador do São Paulo na sua terceira passagem. Exatamente. Vamos falar das coisas que foram diferentes, do Pato que a gente conheceu. É um Pato meio diferente, como você falou. Primeiro o entusiasmo dele, né? Falando toda hora de como ele tá feliz de estar no São Paulo, tal, do amor que ele tem pelo São Paulo, que falou que vou quebrar o protocolo e vou vestir a camisa antes, né? Foi. Vestiu a camisa antes de falar qualquer coisa, só cumprimentou lá o presidente, o Júlio Casares, pegou a camisa e pumba, já vestiu, falou, vou quebrar o protocolo, tô muito afim de vestir essa camisa. Tem um pouco de marketing, mas é uma coisa que nem isso o Pato fazia antes, né? Não era um cara exatamente marqueteiro, né? Exato. Esse cartão de visitas de colocar a camisa 12, né? Que também, 12. Segundo ele, marca um novo momento, como se ele fosse... Ele foi marqueteiro também nessa, né? Falou, não, se eu fosse o 12º jogador em campo assim, e tal. Uma mensagem, essa camisa 12 que ele logo vestiu, como esse 12º jogador que ele fala, como se ele não precisasse necessariamente ser titular, nem o 7, nem o 10, nem o 11, nem o 9 que ele foi há algum tempo, mas que ele estivesse ali para ajudar.
E ele declarou amor ao São Paulo, assim, umas 500 respostas, né? Dizendo que é o clube mais especial da vida dele, dizendo que se sente em casa, confortável e tudo mais do que em qualquer outro momento. E esse entusiasmo, né? Ele chega a dizer que está se sentindo aos 33 como se tivesse 18, mas também fala nessa linha cronológica da vida dele como jogador que ele amadureceu e caiu a ficha aos 27. Então, são 3 momentos. Ele está com 33. Isso. Faz 34 esse ano. Ele disse que se sente como se tivesse 18 anos, sendo apresentado com 18 anos. E disse que amadureceu como jogador aos 27. Essa é a linha que ele faz cronológica da carreira dele até agora. Exatamente. Aí falou bastante de Deus, né? Também se mostrou um cara mais religioso do que, pelo menos antes, aparentava, né? Contou lá as histórias quando ele se machucou, e aí falou que ele sentiu que ele ia se machucar lá na MLS, e aí falou, não, aqui não posso classificar e tal. Teve um papo desse, e aí, nessa história sobre amadurecer, talvez seja o ponto mais interessante da coletiva dele, que a gente pôde olhar, e não sei se isso vai se refletir em algo concreto, mas meio um papel de líder, que ele também nunca teve na vida, né? Nunca foi um jogador líder de lugar nenhum, por onde ele tenha passado, embora fosse estrela e tal, ele nunca foi o líder que ele fala, né? Não, tô aqui, o que eu puder ajudar os mais jovens com as histórias, com as coisas que eu vivi e tal. Ele já se coloca num outro lugar, né? No lugar de um jogador experiente que viveu bastante coisas e que, portanto, pode orientar mais jovens, né? Algo que ele nunca fez também. Fato. E, na verdade, foi essa informação que eu tenho o que mais chamou a atenção dos dirigentes e dos outros jogadores do São Paulo do que propriamente o DVD de melhores momentos na Major League Soccer, que ele teve lá a passagem regular como meio atacante, uma nova função. Isso, Tironi, dos mais velhos, Rafinha e Caleri, aos mais novos, passando sobretudo pelos contundidos com quem o Pato dividiu o DM do São Paulo nesses meses todos. Para quem não viu o vídeo dos bastidores do São Paulo, da vitória com o Goiás, em que ele está no vestiário, antes e depois, o final do vídeo é um pouco ele pegando a palavra, depois do Dorival falar, o Alexandre começa a treinar conosco na segunda-feira, já treinou 2 vezes, portanto, e ele se dirigindo ao David, autor do gol da vitória, como ex-companheiro dele de DM, e falando como o David se dedicou para se recuperar e como ele merecia o gol. Uma palavra meio de lírico, eu jamais tinha visto ele em vestiário dar essas coisas todas. Agora, essa faceta mais religiosa que você falou, de fato também chamou um pouco a atenção no discurso, deve-se também muito ao casamento, à aproximação dele. Ele falou 1000 vezes na mulher, que nada mais é que uma das filhas do Silvio Santos, a Rebeca Bravanel, com quem ele é casado desde 2019, que é muito religiosa, que tem 10 anos a mais do que ele, que é uma empresária bem-sucedida, que é uma comunicadora, de fato, esse casamento, que é o relacionamento mais longevo que o Pato tem, com uma mulher mais velha, tem se, digamos, notado agora nas palavras dele, tanto em relação às questões religiosas, como a qualquer coisa referente ao relacionamento. Como, eu fiquei aqui, dava vontade de ficar aqui o tempo todo, eu falava para minha mulher. Agora eu vou ficar aqui o tempo todo no São Paulo, eu falava com a minha mulher. Tem muito da filha do Silvio Santos aqui no Pato, né, no Pato atual, né? Exatamente. Então, assim, o que me pareceu de tudo que foi falado ali, a coisa talvez mais potencialmente positiva é esse envolvimento que ele demonstrou, né? Que ele demonstrou, ou pareceu demonstrar, pelo menos, essa questão de liderança, algo que ele nunca teve. E parece que uma boa aceitação até, inclusive, do resto do elenco, né? O elenco achou legal, né? A presença dele lá e tal. É que o São Paulo não tem muito para onde correr, porque o perfil ideal desse jogador, de velocidade pelo lado, é prospectar um cara jovem, cara com possibilidade ainda de dar um retorno financeiro e também um jogador valorizado. E aí o São Paulo não tem grana para investir, porque aí precisa provavelmente pagar a rescisão, jogador valorizado e geralmente vinculado a clube, ou uma certeza. E no caso do Marinho, por mais que ele venha em baixa, pelo menos é um jogador que já tem uma rodagem de futebol brasileiro, tem uma boa experiência, então um encaixe mínimo ali, de imediato, ele dá. Agora, o São Paulo perdeu o Pedrinho, por causa do caso de violência contra a mulher, e carece ainda de mais uma opção. Só o David
para jogador de velocidade é muito pouco. Então, para você ter ali como opção e ter o Marinho nessa situação, com o aval do treinador, se chegar numa condição financeira ideal, é o que o São Paulo pode hoje, está dentro das da realidade do clube. Eu entendo e concordo com o que disse o Prats, com o pensamento do Prats. Para o Marinho dar certo no São Paulo, vamos falar português claro, ele teria que melhorar muito o futebol dele dos últimos 3 anos, se não estiver enganado, né? Teria que ser realmente aquele Marinho lá do Vitória, aquele Marinho de um ano e pouco no Santos. 2020. 2020, final de 2019, não, ano de 2019 e comecinho de 2020, que foi a final contra o Palmeiras. Não, final começo de 2021. Foi, a final foi 21. O Libertadores de 20 acabou em 21. Então tá certo. Então, mas 2019 sim, que foi quando o Santos foi vice-campeão brasileiro com o Sampaoli, o Marinho estava jogando bem. Sejamos justos. Sim. Não estava? Sim. Marinho, Carlos Sanches, Soteiro Tarará. E aí, o ano de 2020 também. 2021 começa a cair o futebol dele. Que foi a final foi no começo de 2021, vocês têm razão, eu me confundi. E de lá para cá, então temos 21, 22, começo 2 anos e pouco, quase 2 anos e meio. O Marinho no Flamengo, minha opinião, tá? Não jogou nada. O Marinho no Flamengo não jogou nada. Agora, isso não quer dizer que no São Paulo não pode se recuperar, mas é um jogador de 33 anos, realmente é uma aposta que o São Paulo faria também. Não se tenho minhas dúvidas se daria certo. Vamos acompanhar. Certo? Bora falar agora sobre o São Paulo e a possibilidade de um lateral direito deixar o clube. Me refiro ao Natan, que é jogador da base do São Paulo, esteve emprestado ao Coritiba, voltou no início dessa temporada e vinha fazendo jogos bons sob o comando do Rogério Ceni. O Natan talvez tenha sido o atleta que mais perdeu espaço com a troca do Rogério pelo Dorival Júnior. Desde que o Dorival chegou em 11 partidas, o Natan só esteve em campo em 2 minutos, os minutos finais do confronto contra o Sport na Ilha do Retiro. Em paralelo a isso, com o Natan perdendo espaço, tem surgido interessados. O pessoal do blog do São Paulo contou que Vasco e Cruzeiro procuraram o jogador. A informação que eu tenho é de que só o Vasco consultou, fez uma sondagem, mas o São Paulo não quer fazer negócio com o Vasco, até porque a operação de venda do Léo Pelé não foi paga até agora. O Vasco está devendo ao tricolor. Sobre o Cruzeiro, não sei de nada, as pessoas com quem conversei negaram essa informação. E tem também uma conversa, um encaminhamento de possível proposta vinda do exterior. Um time da Championship, a segunda divisão do futebol inglês, entrou em contato com uma consulta oficial ao São Paulo e também aos representantes do jogador. Natan, que tem só 20 anos de idade, muita força física, poderia ser uma aposta barata para esse time da Championship, de olho no futuro. O Natan, que completou 9 jogos pelo São Paulo com uma assistência, números dessa temporada. Bora falar agora, pessoal. Então a gente vai começar falando do São Paulo Futebol Clube. Para o jogo contra o Sport já foram vendidos mais de 35 mil ingressos. A expectativa é que chegue próximo aos 50 mil para o jogo de quinta-feira, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. São Paulo tem a vantagem de 2 gols de diferença. Então vamos acompanhar aí, mas mais uma vez casa cheia no Morumbi, sem dúvidas alguma. Agora falando inicialmente de caso Marinho. Seguinte, tem setorista falando que o São Paulo está mais próximo. Tem setorista falando que a negociação esfriou. Então aí a gente fica ali no meio do caminho. Com certeza durante o dia hoje teremos mais novidades sobre o assunto. Novamente repetindo, o Marinho é um desejo do Dorival Júnior. O Marinho vê com os bons olhos de São Paulo, mas também quer a bufunfa dele, né? Ele que ganha 800 mil no Flamengo não quer baixar tanto a pedida. Acho que esse é o grande impasse. Então veremos, o São Paulo não vai pagar os 800 mil reais para o Marinho, isso pode ficar tranquilo. Com relação à opinião do Arnaldo, eu me concordo, né? Quantos anos o Marinho jogou realmente em alto nível? Foi só aquele ano no Santos, né? Não que não possa vir para agregar, mas não é um cracaço, é um bom jogador que está em má fase embaixo do Flamengo. E até por isso ele tem que ou reduzir a pedida dele ou ir para o mundo árabe, onde realmente ele vai ganhar igual ou mais, e aí fecha a carreira dele aí de vez. No São Paulo ainda tem oportunidade para aparecer no cenário nacional. Quem sabe agregar aí junto à equipe e batalhar e buscar títulos ainda, por que não? Ainda mais se continuar nessa atuada com o Dorival, né? Voltando ainda falando de São Paulo, o Natan, esse aí é outro que também deve sair na janela de transferência, sendo muito pouco utilizado pelo Dorival Júnior. E deve ser aí mais uma das daqueles de Cotia que deve sair. E eu te digo, cara, se sair eu acho que ele vai dar certo. Um cara que tem força física, é um bom jogador, mas não foi tão bem utilizado no São Paulo. Quando também foi utilizado foi na fogueira também com o Rogério Ceni, quando não tinha mais nenhum lateral direito, porque era entre ele e o Orejuela e não tem condições mesmo, né? Mas eu acho que ele, fora do Brasil pode demorar um pouco para maturar, mas ele vai dar certo. Muito bom lateral direito.
infelizmente aí não sendo utilizado pelo Dorival Júnior, que tem titular absolutíssimo Rafinha, né? E quando não tem Rafinha, tem colocado aí o Raí Ramos, até porque o Vinícius está machucado. Raí Ramos, que uma negação, mas tem jogadores, tem treinadores, tem preferências de um, preferências de outro, faz parte. Quanto mais assim, tinha preferência por alguns jogadores, o Dorival tem por outros. Ainda que eu acho que o Dorival rode mais, mas o Nathan é pouquíssimo utilizado pelo treinador. Então, se vier algum tipo de proposta, acho que o São Paulo irá aceitar, isso eu não tenho dúvida. E para fechar a coletiva do Pato, achei bacana e reiterou diversamente o carinho, o amor pelo São Paulo. E é o que eu disse em vídeo anterior, esperamos que ele tenha um nível de competitividade maior do que teve nas últimas duas passagens, porque tecnicamente ele é acima da média dos que tem, entendeu? E eu achei legal ele ter colocado que ele é o 12º jogador, eu acho que ele se coloca apto ali ao grupo, né? Ele não chega lá e fala, não, vem chegar aqui para ser titular e tal. Claro que ele vai lutar e brigar para ser titular, mas ele quer agregar, ajudar. E é isso que o São Paulo precisa, jogadores que venham para ajudar. E tem demonstrado muito bem nisso aí o trabalho do Dorival. O próprio Rafinha falou em última reunião dos bastidores que a gente mostrou, que os jogadores que saem do banco têm ajudado, têm contribuído, têm feito os gols. Então, só lembrar o David no último jogo e outros jogos que os jogadores vêm do banco e marcam. Então, assim, o São Paulo hoje é muito mais do que 11 jogadores. E a planilha demonstrada pelo Tirone mostra que o São Paulo é muito mais que 11 jogadores, né? Ele mostrou aí o grupo de jogadores sem contar os machucados. Então, sem contar Galopo, Ferrarese, Wellington, entre a Thales Costa, entre tantos outros. Então, assim, o São Paulo tem um plantel, assim, considerável, viu? A nível de quantidade. Pode não ter a qualidade que tem os rivais, mas quantidade para você manter o nível da equipe, o São Paulo está muito bem servido. Agora veremos aí como será essa janela de transferência do meio do ano e o andar da caminhada para o São Paulo Futebol Clube. Mas agora o foco é Sport Recife, depois Grêmio na Arena, um jogo duríssimo, o São Paulo tem muita dificuldade de jogar lá. E aí, depois duas pedreiras aí pelo Campeonato Brasileiro após o Sul-Americano, porque você tem Tolima, matando o Tolima você mata a classificação, aí você tem Atlético Paranaense e Palmeiras. Então é isso, pessoal, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.